Colocar uma música aqui no baixinho, arrumar esse ar, botar um quentinho que tá frio hoje. Tem água para quem quiser. Vamos nessa. Hoje tem câmera de rosto. E tem essa daqui também. Eu não queria que desse pra ver aquela, mas foda-se. É assim na vida real. Ai. Vamos nessa. Eu acho que um dos assuntos mais polêmicos e que mais volta com recorrência na caixinha é o papo sobre dividir grana, casal e tal. E eu tenho uma visão muito firme sobre isso, né, de como funciona no meu relacionamento. Eu sei que para cada um pode funcionar de um jeito diferente, mas na minha vida aí, principalmente na minha relação atual, isso funciona maravilhosamente bem, sem nenhum problema, assim. Então, sempre fico assustado quando eu digo que na minha casa não tem divisão de renda, né, divisão de despesas, que a gente não tem uma divisão proporcional por salário, que a gente não tem uma forma de dividir o que chega de dinheiro, né? A gente não pensa nesse dinheiro como meu dinheiro ou o dinheiro da Mariana. A gente pensa nesse dinheiro como um dinheiro da casa, né, que vai possibilitar que a gente viva uma vida confortável. E isso faz uma diferença para tudo na forma que a gente se relaciona. E é isso que eu queria trazer hoje para vocês entenderem o meu ponto de vista, sabe? Quando eu e a Mariana a gente começou a namorar, a gente era uns fudidos, sabe? A gente era uns fudidos. Sem brincadeira, assim. Eu tinha me separado há pouco tempo. Tava morando num apartamento. Mas assim, eu ainda não tinha nem cama, pra vocês terem ideia. Porque a cama ficou na separação. A maioria das minhas coisas ficaram na separação. A maioria das minhas coisas não, né? Sendo muito honesto, a gente escolheu que cada um ia ficar, porque no outro relacionamento também funcionava assim, tudo era dos dois. Então na hora de se separar, a gente olhou e falou o que você quer, o que você não quer, que cada um faz questão, e dividimos e seguimos a vida aí, né? E aí eu morava nesse apartamento que não tinha guarda-roupa, a parte do quarto inteiro eu não tinha, tá? Eu tinha um sofá, uma estante que ficava na sala, a TV, o PlayStation 4 que veio de, sei lá, de muitos anos. Mas era isso, assim. E aí a gente começou a namorar e tal. Ela morava em Cascavel, eu morava aqui em Londrina. Meu salário era tipo R$1.500, sabe? E a gente não tinha dinheiro pra muita coisa, sacou? A gente não tinha muito dinheiro pra nada, assim, pra ser sincero. E aí o que restava pra gente era juntar a grana que tinha pra tentar fazer dar certo. Então, se a gente quisesse comer alguma coisa, né, algumas vezes eu tinha mais dinheiro, algumas vezes ela tinha mais dinheiro, ela ganhava uma mesada dos pais, ela estava na faculdade. E a gente tinha que se juntar, então tinha vezes que a gente ia jantar e ela pagava. Tinha vezes que a gente ia jantar e eu pagava. Tinha vezes que a gente não tinha dinheiro para sair, para jantar, para fazer nada, a gente ficava em casa vendo filme, e aí comprava um vinho de R$10, uma coisa assim.
E era isso, assim, a gente dividia essas coisas. Aí, pô, ela morava em Cascavel. Cascavel são 400 quilômetros daqui. E eu tinha que pegar ônibus pra ir ver ela, né? Porque ela tava no meio do semestre e tal. E aí, o que a gente fazia com isso, né? A gente dividia. Às vezes eu tinha dinheiro pra pagar ônibus, às vezes eu não tinha. E aí, a gente tinha duas opções. Ou a gente não se via, ou eu engolia o ego de machão e aceitava que minha namorada pagasse minha passagem pra gente ficar junto, porque era o que dava pra fazer, sabe? Se a gente não tivesse aceitado essa situação, a gente não, nosso namoro não teria ido pra frente. Simplesmente não teria ido, sabe? Então, é complicado isso, assim, porque quando você tem pouco dinheiro, pelo menos na minha cabeça, tá? Quando você tem pouco dinheiro, se você junta, você tem um pouco dinheiro que funciona para os dois, né? Que, né, a soma de dois dinheiros é maior do que um dinheiro, né? E aí foi assim que a gente começou a entender naturalmente. A gente nem precisou conversar sobre isso, que a gente dependia um do outro do dinheiro que tava ali, sabe? Pra pra, pra sobreviver, pra fazer as coisas junto, pra, né, curtir a relação ali. Espera aí que a moto tá vindo aqui, senão ela vai de X-Racing. E aí a gente dividia a grana, né? E nunca parou pra ter uma discussão de tipo, eu gastei mais, é, eu paguei isso, ela pagou aquilo. Nunca existiu isso, assim, nunca existiu. A gente tava sempre, o tempo todo, garantindo que ia fazer o que fosse preciso pra estar junto e pra que esses momentos juntos fossem bons, né? Então eu trabalhava, eu fazia meus freela, eu tentava juntar mais grana, eu fazia o que dava. E ela, né, não tinha fonte de renda além da mesada que ela ganhava, ela não tinha muito o que fazer, né? Tinha que estudar mesmo. E, e funcionou muito bem, a gente foi morar junto, ainda nessa ideia do tipo, pô, pra que vão ser dois aluguéis, né? Dois aluguéis é mais dinheiro do que um aluguel. Então, se a gente for morar junto, a gente consegue ter um gasto total menor e sobra mais dinheiro para fazer. Então, sempre foi assim pra gente, sabe? E aí, o que funciona, o que faz funcionar é a gente ter a plena confiança de que a outra pessoa tá tão preocupada com o nosso bem-estar quanto com o dela, assim. Então eu sei que, por exemplo, se a Mari quiser comprar uma coisa muito, muito cara, né, que principalmente naquela época que a gente não tinha grana, se ela quisesse comprar alguma coisa muito cara, ela ia vir e ia me falar, pô, tô afim de tal coisa. E aí a gente olhar e falar, o que a gente tem de prioridade pra comprar? Tipo, sei lá, a cafeteira queimou. Tá, o que você quer que é muito caro é tão necessário agora, assim, é tão urgente? E aí a gente ia ver, putz, é sim, ou não é, pode esperar. Aí a gente compraria, sei lá, a cafeteira naquele mês. Teve um mês que a gente queimou 3 cafeteiras. E aí a gente ia indo nessa. Então, por exemplo, eu trabalhava lá na casa que a gente morava em Cascavel, de uma cadeira super dura, de ferro, assim, era horrível. Eu trabalhei quase um ano, mais de um ano, pá, nessa cadeira. E aí, em algum momento, a gente decidiu que eu ia comprar uma cadeira. E uma cadeira era cara pra gente na época, uma cadeira dessa era, sei lá, R$1.000, era muito caro. E aí a gente falou, não, tem que comprar cadeira, porque ela mesma falou, né? Pô, você fica o dia inteiro sentado trabalhando aí, tem que ter uma cadeira boa, que senão suas costas não vão aguentar e tal. E aí a gente tancou a cadeira e ficou ali um ano apertado por causa da minha cadeira. E aí
e tranquilo, sabe? E aí depois ela precisou comprar um monte de coisa pra ela, de coisa dela. Ela sempre gostou muito, por exemplo, de maquiagem e tal. Então ela queria comprar as coisas de maquiagem. E eu garantia que ela ia poder comprar também as coisas dela de maquiagem, sabe? Não tinha... E coisa de maquiagem é barato também, né? Não é nada caro. Mas a gente fazia o que podia pro outro tá bem, pro outro tá feliz, pro outro tá satisfeito na relação, pra não achar que tá faltando nada, não achar que o outro tá de sacanagem, sabe? Quer tudo e o outro não tem nada. Nunca existiu isso, assim. Sempre foi uma intenção muito boa, muito positiva do que a gente tava vivendo, assim. De tipo, porra, aquela pessoa só quer meu bem e eu só quero o bem dela. Então era mais comum o outro querer abrir mão de alguma coisa pra você ter, pra você poder ter alguma coisa que você queria, do que ficar nessa, ah não, agora é minha vez de comprar, ah não, agora sou eu. Então a lógica do que as pessoas pensam acabava sendo invertida, assim. Acabava se invertendo. Então era muito comum ela chegar pra mim e falar assim, não, compra tal coisa porque é importante agora, porque você precisa. Então uma coisa que pode não parecer, porque hoje eu coleciono tênis, essas porra, mas eu nunca fui de comprar roupa. Nunca gostei de comprar roupa. Porque eu tinha minhas roupas e roupa é caro, basicamente. Então, eu tava bem gordo, né, nessa época de Cascavel, e minhas roupas não cabiam mais, tava super difícil, assim. E aí ela um dia me levou no shopping e falou, a gente vai ter que comprar 2 calças de moletom pra você, porque você tá passando frio. Cascavel faz 0 graus às vezes. Faz bastante frio lá. E aí ela falou, porra, você tem que comprar calça porque você vai passar frio e a gente vai comprar essas calças, nem que a gente se aperte, sabe? E aí a gente foi lá, comprou as calças e tal. E era isso, assim, que a gente vivia, um querendo ver o bem do outro, sem se importando muito menos consigo mesmo do que as pessoas acham que seria nessa batalha do egoísmo pra ter mais coisa, pra gastar mais dinheiro e tal. Então a gente nunca olhou pra da onde o dinheiro vinha e nem pra onde o dinheiro tava indo. E aí as coisas foram melhorando, e é óbvio que quando as coisas melhoram, isso fica ainda mais fácil. Porque hoje, né, e é foda falar essas paradas assim, mas hoje a gente não precisa olhar a conta do banco mais para tomar uma decisão de compra. A gente não precisa mais ver, sei lá, quanto é que tá a fatura do cartão para isso. A gente tá bem, tá tranquilo, sabe? Pra gente fazer uma compra que vai desestabilizar nossa vida financeira, precisa ser uma coisa muito fora do normal. E então hoje em dia é muito tranquilo. Só que o que isso faz? Isso faz com que uma série de problemas, de momentos de estresse, né, não aconteçam. Então, ela teve um outro relacionamento antes de mim, que ela morou junto e tal, e ela tava comentando que um dos maiores momentos de estresse que tinha era o momento de dividir as contas no mês, sabe? Que era um dia do mês onde eles iam discutir as contas e separar dinheiro, não sei o quê. E aí imagina se tudo que eu fosse fazer na minha vida a gente fosse discutir, ah, mas você comprou isso, ah, mas disso aqui você consumiu mais, ah, mas disso aqui, sei lá, eu não bebo e você comprou 15 caixas de cerveja, sabe? Tipo, é muito estresse, pro dia, sabe? Então porra, pra gente remove uma série de dores de cabeça, assim, que são desnecessárias, sabe? A gente nunca teve uma discussão sobre dinheiro. Simples assim, sabe? Dinheiro nunca foi uma questão em nada, em nenhum grau pra gente. E isso faz muito bem pra nossa relação. Isso faz que a gente consiga ali focar no que importa pra gente, no que realmente faz sentido ali. As contas estão pagas, tá todo mundo bem, tem comida na geladeira. E aí o resto a gente vai vendo o que cada um precisa, o que cada um quer, o que faz sentido, o que não faz. E vai comprando, sabe? Imagina, sei lá, ainda mais tendo filho agora, né? Porra,
escola de criança, roupa de criança, fralda, sabe? Imagina ter que dividir todos esses custos, sabe? O tamanho do estresse. E aí você quer botar num que é mais barato, porque você não quer pagar muito numa coisa, o outro quer um mais caro, porque quer sei lá, um colégio, uma educação melhor. E aí você vai criando uns pontos de estresse que são completamente desnecessários, do meu ponto de vista, para uma relação, sabe? E vai desgastando, e vai cansando, sabe? Então é igual conta, assim, conta de bar, tá ligado? Igual, sabe quando você vai... Eu, quando vou no restaurante com meus amigos, ninguém fica perguntando, quem consumiu o quê, quem comprou mais, quem pagou mais, quem não sei o quê. A gente comeu, todo mundo se divertiu, a gente divide por igual. E cada um paga metade ali, já era, sabe? A não ser que tenha alguma coisa muito monstruosa, né? E como a gente sempre sai junto, a mesma galera, sempre vai equilibrar, sabe? Às vezes um pede uma coisa mais cara, às vezes outro pede uma coisa mais cara. Mas no geral isso acaba se equilibrando, assim. E aí tem alguns estudos de economia comportamental sobre isso, né? Sobre como essa questão de dividir as coisas de dinheiro, né, em conta de bar e tal, acaba afetando a experiência das coisas, né? Porque você tem essa dor do pagamento, né? Quando cada um precisa saber o que pagou e fazer conta e tal, essa percepção de sofrimento de desembolsar uma grana, ela vai ficando maior, tá ligado? Ela vai ficando muito maior. E aí acaba afetando sua percepção de prazer das coisas, assim. Deixa eu só fazer essa entrada aqui, porque tem muitos carros vindo. A moça ali passou correndo com o cachorro, então deve dar pra passar nesse intervalo aqui. Mas de verdade, assim, então, pra gente não ter que se preocupar com de onde vem o dinheiro, quem paga o quê, da onde vem, é a coisa mais normal do mundo. Inclusive porque essas coisas, elas se invertem, né? Esses papéis, eles se invertem ou com frequência, dependendo do estilo de vida do casal, ou porque emergências e eventualidades acontecem, assim. Então, né, imagina que hoje eu ganho muito mais, né? E, porra, aí eu sofro um acidente e fico completamente paralisado. Completamente paralisado, assim. Eu não vou mais poder trabalhar. É por isso que ela vai se separar de mim, e agora, porque ela vai ter que pagar tudo, vai ser um problema, sabe? Obviamente vai ser difícil, mas, né, o casal é além do dinheiro. A vida junta tem que ir além desse dinheiro, sabe? Se um perde o emprego, se outro tá sem emprego, o outro tem que assumir, né? Sempre ali vai ser dos dois o negócio. Então eu já tive em outro relacionamento situações onde a pessoa que eu tava não trabalhava, não tava conseguindo emprego, tava desempregada, e eu bancava tudo. E momentos depois eu tava sem emprego e a pessoa bancou tudo. Porque você não controla isso, velho. Porque você não tem o mínimo controle, e o mundo real é assim, sabe? Mas quando você enxerga tudo como uma coisa só, é uma casa que as pessoas precisam comer, que as pessoas precisam morar e precisam ter as coisas, não importa muito da onde vem esse dinheiro, para onde vai esse dinheiro, saca? E isso até influencia em como a gente enxerga o trabalho do outro e o esforço do outro. Então, o pessoal sempre fala, porque eu levo a Mari para uns plantões longe aqui, que dá, sei lá, 240 quilômetros, né, cada vez, assim, que eu levo, deixo, aí no fim do dia, eu levo e volto, né, aí isso dá 120 quilômetros, e aí na hora de buscar eu vou e volto de novo, que é mais 120 quilômetros, dá uns 240 quilômetros aí no total.
E aí o pessoal fica, nossa, você é um marido muito dedicado e tal, você leva sua esposa pro plantão lá longe, dirige várias horas e tal. E sim, óbvio que eu faria isso se ela ganhasse R$ 10 e fosse o trabalho dela, porque para mim o trabalho dela é importante, né, independente do que seja. Mas isso também é minha parte no trabalho, né? O trabalho dela é meu trabalho. Garantir que ela faça o trabalho dela bem feito, em segurança, é meu trabalho também. Porque o dinheiro que ela vai ganhar também é o dinheiro da casa, sabe? Então quando eu compro um computador novo para eu fazer o meu trabalho melhor, porque eu estava com dificuldade de fazer o meu trabalho, a Mariana enxerga isso como parte do trabalho da casa, né? Isso vai trazer renda para casa, isso vai trazer dinheiro para casa, isso vai ajudar a gente né, ter uma vida com mais qualidade. Então tudo, quando a gente enxerga desse jeito que o dinheiro é nosso, é da casa, isso faz com que a gente tenha uma união para as coisas acontecerem, assim, né? Então, eu garanto que ela tenha a maior tranquilidade do mundo quando ela tem, sei lá, faz um plantão muito longo, que ela vai chegar em casa, vai ter comida esperando ela, que a casa vai estar arrumada, que vai estar tudo pronto, porque eu sei que ela estava fazendo a parte dela no nosso trabalho da casa, sabe? E aí, se eu tô em casa de boa, eu vou fazer o possível para que isso seja o mais leve, porque no final todo mundo ganha, sabe? No final todo mundo vai se dar bem. E é assim que a gente enxerga as coisas, sabe? Um ajudando o todo, assim, né? Não tem essa divisão do tipo, mas isso fui eu que paguei, isso fui eu que comprei, isso é meu. Não tem. A gente nunca teve uma discussão onde alguém falou assim, isso aqui é meu, sabe? Porque isso aqui é meu, ou sei lá, isso aqui é meu carro, ou isso aqui é meu não sei o quê. E hoje, né, o carro é nosso, a gente comprou junto, né, assim. Mas o carro anterior que a gente dirigia era dela, sabe? O pai dela deu pra ela dirigir pra faculdade e tal. E desde o minuto zero que eu fui morar com ela, ela falava nosso carro. E aí que tá, por ser nosso carro, nosso, quando, sei lá, queimava uma lanterna, quando precisava ir no mecânico, ela tava na aula e eu levava no mecânico, eu cuidava do carro, eu fazia, porque o carro agora também era meu, né? Isso virou o meu carro também. Então, o que eu queria passar com esse vídeo é essa ideia de que não é o dinheiro que é compartilhado só, é a vida, as intenções que são compartilhadas para tudo, tudo é nosso ali. Do momento em que a gente vai morar junto, que a gente assumiu um compromisso, tudo é nosso, tudo é para os dois ficarem bem, tudo é para os dois ficarem felizes, assim. É o meu compromisso com ela, fazer ela bem, fazer ela feliz, fazer ela confortável, sem estresse, sem problema, sabe? Então, e não é o dinheiro em si, é tudo que é nosso, é tudo. Se, sei lá, o computador dela estraga, esse problema é meu também, né? Porque eu vou garantir que ela precisa ter um computador. Eu não vou olhar pro lado e falar, ih, deu ruim, hein? Vamos pro outro lado. Não é assim que funciona, sacou? Então tudo é nosso ali, tudo faz parte da casa, tudo. Se eu quebrei alguma coisa, né? Eu quebrei algo que é nosso e a gente vai resolver junto. Então, por mais que a dor possa ser dos dois também, mas a solução também vem dos dois. Ninguém olha pro outro como quem disse, aí é problema seu, você que se resolva. Não existe isso lá em casa, sabe? Os dois estão completamente comprometidos em fazer o bem-estar do outro, em fazer o outro ser feliz, em fazer o outro ficar bem. A gente enxerga tudo desse jeito, assim. Então pra gente tirar umas discussões desnecessárias, umas dores de cabeça desnecessárias do meio do caminho, assim. E é óbvio que isso aqui não é uma cagação de regra que todo mundo precisa viver assim. Claro que não, tá ligado? Claro que não. Né? Mas
tem gente que, sei lá, não confia no parceiro, que o parceiro vai gastar muito dinheiro, que o parceiro é impulsivo e não sei o quê. E aí é foda falar, né? Mas assim, eu confio 100%, mais do que 100%, sei lá, se é possível. Mas eu confio totalmente no julgamento da Mariana, sabe? Confio completamente nas decisões de gasto dela, sacou? Porque eu casei com ela, eu escolhi né, casar com ela por isso, assim, porque eu confio nela. Eu não casaria com alguém que eu não confio nas decisões, que eu acho um irresponsável, que eu acho inconsequente. Não casaria, sacou? Então é meio isso que eu sinto, assim, quando alguém fala assim, eu vou. Mas o dinheiro é junto e se a outra pessoa gastar demais? E se a outra pessoa endividar? E se estourar o cartão? Isso não vai acontecer porque você tem que ter bom senso, você tem que confiar na outra pessoa, sabe? E aí, se você não tem esse nível de confiança e está num relacionamento com alguém, eu já acho muito perigoso. Eu já acho que começa a não fazer sentido pra mim, assim. Porque aí você, né, como é que você dorme à noite, né? Como é que você decidiu dividir um teto com alguém que você não confia, com alguém que você não tem confiança, assim. E eu sei que às vezes você só descobre que não dá pra confiar na pessoa, você já tá junto e tal. Mas aí tem problemas que precisam resolver, porque não dá pra ficar num relacionamento que não existe esse nível de confiança, assim, né? Como é que eu vou confiar, ter um filho com alguém, né? Ter uma vida que a gente vai criar e que a Mariana depende de mim e eu dependo dela e a gente vai criar isso junto. Se eu não confio nessa pessoa com os gastos, que são coisas muito mais triviais, assim, né? O que né, dá para esperar disso? Então eu acho que toda essa ideia de dinheiro, de dividir as coisas e tal, começa lá no começo do namoro, entendendo assim, você confia nessa pessoa, as decisões dessa pessoa são boas decisões, elas vão na direção que você acredita, né? Vocês têm a mesma visão de mundo, os mesmos interesses, os mesmos objetivos ali, né? Porque só amor não, né? Amor é legal, mas aí você vai viver uma vida meio conturbada. Mas é isso, vou malhar, cheguei na academia agora, 7h40. Espero que tenha ficado bom. Se você gostou, curte, compartilha, faz o trabalhinho lá. E é isso. Valeu? Muito obrigado e falou!